assim me regozijo, vivendo em sua luz. Aleluia, Jesus Cristo me salvou. Por este grande amigo desejo aqui viver e com ele sempre estar em comunhão. Servi-lo fielmente, seguindo seu querer. Vou a Cristo consagrar meu coração. Se o mundo me persegue, se tenho tentação, com Jesus em minha vida vencerei. E a cada dia Cristo conduz-me pela mão, e na sua graça sempre confiarei. Já vem chegando o dia, a Bíblia assim o diz, em que Cristo a este mundo voltará. Momento muito alegre, que dia tão feliz, sim, que dia esplendoroso então será. E assim com ele sempre no céu habitarei, já liberto do pecado e da dor. E lá constantemente seu rosto então verei, estarei para sempre junto ao Salvador. 474. Estou seguindo a Jesus Cristo. 474. Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto nunca mais. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto nunca mais. Atrás o mundo, Jesus à frente, Jesus o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente, atrás não volto nunca mais. Depois da luta vem a coroa, a recompensa é certa e boa. Depois da luta vem a coroa, atrás não volto nunca mais. Deus é tão bom. 472. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é bom pra mim. Deus me quer bem, Deus me quer bem, Deus me quer bem, Deus é bom pra mim.
sustém. Deus me sustém. Deus me sustém. Deus é bom pra mim. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Deus é bom pra mim. Firme nas promessas de Jesus, Senhor, canta louvores ao meu bom pastor. Sempre exaltarei o seu eterno amor. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vinda tempestades neste meu lidar, pelo verbo eterno sempre irei lutar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Em cada dia mais me alegro nesta luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Jesus nos deu essa missão, o seu amor compartilhar. Somente entraremos em ação se o amor de Deus nos cultivar. O seu poder nos moverá, e assim iremos repartir. Amor de Deus, a verdadeira paz e a doce esperança do porvir. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, espalhando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. A vida que Jesus viveu, o exemplo que Ele nos deixou, demonstra o real sentido da missão que o Senhor nos confiou. Saber a todos perdoar, querer a todos aceitar,
revela a grandeza do serviço e aponta para o Salvador. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. Eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão. Eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor. Eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Todos em pé. Bem junto a Cristo, eu quero estar. Bem junto à cruz, doce paz desfrutar. Sim, ao teu peito eu busco a paz.
satisfaz, pois teu amor divinal satisfaz. Não trago nada mais ao Senhor, só este meu coração pecador, mas te suplico em contrição, ó Salvador, dá-me paz e perdão. Ó Salvador, dá-me paz e perdão. Sim, quero a Cristo bem junto estar, dela no além consegui aportar. Ó lar eterno, lar de esplendor, lá estarei junto ao meu Salvador. Lá cantarei todo o seu grande amor. Amém? Vamos curvar nossas frontes para falarmos com o nosso Deus. Querido Pai que estás nos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Nós te agradecemos, Senhor, porque o teu Santo Espírito nos trouxe à sua santa casa de oração para louvar e engrandecer o teu santo nome. Que o Senhor venha a estar com cada lar representado, que tudo que nós ouvirmos aqui, nós possamos aprender e colocar em prática em nossas vidas. E seja com o decorrer dessa programação, escola sabatina e culto, que tudo seja feito para a tua honra e para a tua glória. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados e te agradecemos pelas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Eu não preciso mais sonhar. Sempre ouvi que existe um céu, que meu Jesus preparou pra mim, mas nunca pude imaginar o que estava me esperando neste meu novo e lindo lar. Belos jardins, lago de cristal, lindas mansões, vida eterna, flores que nunca murcharão, não há mais sombra no mal, um novo céu, um novo lar. Eu não preciso mais sonhar.
eterno amor que me salvou. Feliz sábado. Feliz sábado, igreja. Maranata. Que bom reencontrar os meus queridos irmãos, mais um sábado em nossa igreja. Obrigado, Gi, pela mensagem musical. Queria já parabenizar aí o coral que se formou aqui em nossa igreja, o Coral Jovem. Um dia desse eles foram lá na porta de casa cantar uma serenata para minha sogra. Minha doce sogra chorou, ficou emocionada. E isso é a pregação do Evangelho através dos jovens de nossa igreja. Parabéns a todos e muito obrigado por vocês estarem aqui. Vamos orar? Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que temos de estudar a sua palavra. Muito obrigado pela recapitulação da escola sabatina. Abra nossas mentes, nossos corações para o teu entendimento necessário para poder seguir o teu caminho e nunca desprender das tuas mãos. Te agradecemos por tudo, Santo Deus, no nome de Jesus. Amém. Vai ser um breve resumo, mas com certeza Deus não tem nada grande nem pequeno. Tudo dentro da medida necessária que precisamos para aquele momento, não é verdade? Eu peço a colaboração de todos, aqueles que quiserem fazer algum comentário, fazer alguma coisa, falar alguma coisa, fica à vontade para poder me auxiliar na recapitulação da escola sabatina. É uma escola onde nós todos aprendemos, não é? No tanto, como diz mesmo aqui a introdução da lição, outras lições do mestre, dos mestres, amém? O verso para memorizar que está em Marcos 10, 52, diz assim, Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguiu a Jesus a estrada fora. A lição dessa semana, como todas as outras lições, sempre abre nossa mente para alguns pensamentos, né? Principalmente para o pensamento que volta para a nossa vida pessoal. Eu lendo, começando aqui no sábado, no domingo, na segunda, onde fala aqui do mestre dos mestres, depois, em vez de se esconder ou a fuga, me mostrou como o pecado nos machuca, como o pecado ele faz com que nós viramos fugitivo, ficamos nos escondendo e torturando. Dentro da lição tem uma citação do Salmo 32 de Davi, que daqui a pouco nós vamos ler, que fez um resumo assim perfeito ao meu ponto de vista em relação de quando nós não confessamos nossos pecados e de quando nós tentamos encobrir nossos pecados. De manhã eu fiz um comentário de um trabalho onde eu trabalhava. Por um erro de trabalho eu desliguei um equipamento que fica lá em Manaus. E aquilo ocasionava um custo de uma passagem aérea até Manaus para um técnico ir lá e religar e reconfigurar esse equipamento. E esse erro que eu cometi foi numa época que eu trabalhava de madrugada. A gente trabalhava numa empresa que cuidava da rede redundante da Infraero. E era um equipamento num aeroporto e eu desliguei aquele equipamento. Eu falei, e agora, meu Deus, o que eu faço? Será que eu conto que eu desliguei o equipamento? Ou deixo como ali, não estou sabendo de nada, o equipamento parou de funcionar, mas aquilo ali ficou me torturando. Quando chegou pela manhã, encerrou meu turno, era para eu ir para casa descansar, eu esperei meu chefe chegar. E falei, rapaz, fiz uma arte aqui, ó, desliguei o equipamento lá de Manaus, mas eu fui com tanta vergonha, que eu falei para ele, eu falei assim, olha, se for necessário, eu pago a passagem para poder ir lá, ou eu até mesmo vou, para poder pagar, para não dar esse prejuízo para a empresa, né? Aí imagina, comprar uma passagem de última hora para você ir para Manaus, ida e volta, não ficaria por menos aí de 3, 4 mil.
Né? Eu falei, meu Deus, vou ter que trabalhar de graça alguns dias aí, alguns meses. Né? Aí o rapaz falou para mim assim, olha, rapaz, você errou, mas só erra quem trabalha. Né? Errou, acontece, que isso sirva de lição para que não ocorra mais. Pode ficar tranquilo que a empresa vai mandar alguém lá, a gente vai dar um jeito, você não precisa pagar nada. Mas foi como estava aqui no estudo, rapaz. Quando você peca e você quer fazer as coisas com suas próprias forças, do seu próprio jeito, é um sofrimento angustiante. Mas quando você chega e fala e clama a Deus, como está na lição da mulher que clamou a Deus, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, e expõe o teu pecado e pede o teu perdão, é realmente como tirar um fardo do corpo. E nessa ocasião, nessa história, ele pegou e falou, não precisa pagar. E uma coisa que eu achei muito interessante, que ele falou, olha, só erra quem trabalha, todo mundo está passível de erro. Né? E por você ter vindo aqui, confessado o teu erro, não há necessidade de você pagar a passagem. Eu falei, amém. Agora, se fosse ao contrário, eu não tivesse contado para ele, eu tivesse simplesmente falado, olha, eu não botei a mão, não sei o que aconteceu, e amanhã ou depois ele descobrisse, muito provavelmente seria demitido, não é verdade? Está vendo como a trajetória do mundo pecaminoso, eles nos colocam em dois extremos? Nós estamos aqui reto nesse tapete, por isso sempre nas nossas orações, Senhor, me deixa sempre na retidão, nem que eu vá para a direita, nem que vá para a esquerda. Vamos lá, vamos correr. No sábado, a introdução da lição diz o seguinte, quem de nós nunca teve vergonha de si mesmo? Muitos já fizeram coisas que levaram a recuar horizontes e imaginar que outras pudessem ficar sabendo desses atos. Quem aqui já cometeu algum pecado e ficou com medo de alguém ficar sabendo? Alguém já aconteceu isso? Bem provável, não é? Ninguém está passível disso. Imagine então como foi estar na situação de Adão e Eva, depois que eles comeram o fruto da árvore proibida. Ou quando Jacó enganou o pai para favorecer o seu irmão, para favorecer ao invés do seu irmão mais velho. Imagine como deve ter ficado Adão quando Deus, passeando no jardim, gritou o seu nome e ele se escondeu, sabendo do tamanho erro que ele cometeu. Já pararam para poder imaginar essa situação? A vergonha, talvez o remorso? Que essa história está em Gênesis capítulo 3, do versículo 1 a 11, que narra a história do fruto proibido que foi comido e Adão com seu arrependimento. E a outra história, que isso no domingo fala, em vez de se esconder. E também na segunda-feira nos dá esse sentimento de culpa, esse sentimento de esconder do pecado, que está a história entre Gênesis de 28 a 10. E, tirando dessa parte, queridos, que quando dos pecados que nós cometemos e nós nos escondemos, nos vem o entendimento da necessidade de entender que Deus é Deus e o quanto eu preciso ir na frente dele e falar dos meus pecados. Vamos abrir a Bíblia em Salmos 32 e vamos ver o que Davi falou a respeito disso, que eu achei muito pertinente em relação a essa lição. Amém?
Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todos os dias. Olha o que é acobertar o pecado. Porque porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão e estio. Versículo 5, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em todo tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordam as águas, e não atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instrui-te-ei e ensinarei o caminho que deves seguir. Sob as minhas vistas te darei conselhos. Não seja como o cavalo ou como a mula, sem andamento, aos quais os freios e cabrestos são dominados, a sua sorte não obedece. Muito sofrimento terá curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia assistirá. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, os justos exultai, vós todos sois retos de coração. Amém? Um texto claro e objetivo, que nos abre o pensamento dentro da lição, daquele que acoberta o pecado, que esconde e sofre com aquilo que está se passando. E agora, a partir aqui da quarta-feira, nós começamos a entender quando nós clamamos e entregamos a Deus as nossas súplicas, as nossas dificuldades, como Deus nos atende. Na quarta-feira fala da mulher que retrucou, que está em Mateus 15, a partir do verso 21. Amém? Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiró e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que viera daquela região, clamava, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não respondeu palavras. E seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe e despedindo-o, pois, chamando atrás de vós. Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel? Ela, porém, veio e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então ele respondendo, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Ela, contudo, replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então disse Jesus, ó mulher de grande fé, faça contigo o que queres. E desde aquilo, então, a sua filha ficou sã. Amém? Também a lição, ela mostra a história do cego que clamou a Deus e gritou novamente, Senhor, filho de Davi, tem o quê? Misericórdia de mim. O que ocorreu com ele? Foi curado. A mulher cananeia não tinha direito de se expressar, de falar, mas, digamos, talvez num ato, como foi comentado na lição mais cedo, de ousadia, de vontade de clamar a Deus, derrubou qualquer barreira que seria possível ou impossível para poder chegar aos pés de Cristo e pedir a Ele a sua misericórdia. Pedir a Ele que Ele clamasse, tenha misericórdia de mim. E como é bom, queridos, saber que hoje, a partir do momento que você entendeu que Jesus Cristo é o único Salvador que nós temos, que se clamamos a Ele e pedimos para que Ele tenha misericórdia de mim, Ele vai alcançar. Alguém gostaria de comentar algo a respeito da lição?
Alguém gostaria de falar alguma coisa? Bem aqui no finalzinho da lição, tem um texto que fala que é aplicação para a vida. Aplicação de todos os ensinamentos que nós tivemos da lição do decorrer da semana, que diz assim: a respeito da prática que aprendemos das Escrituras, podemos perguntar: como aplico algo à minha vida? Todos os dias aplicamos à vida um conjunto de teorias sobre quer que seja. A maneira de aplicar os ensinamentos de Jesus provavelmente não é muito diferente no modo de aplicar outras coisas no dia a dia. É a razão pelo qual aplicamos os seus ensinos, também não é diferente a razão de aplicar a outras ideias. Aqui estão algumas sugestões e conceitos que podem levar os alunos à teoria prática. Primeiro, peça-lhe que mergulhem totalmente na literatura, incentivando-o a ler frequentemente o espírito de reverência, até que esteja convencido e descubra uma verdade importante, ou seja, temos que estudar todos os dias. Pela manhã, a escola sabatina, quando a gente fazia a chamada, muitas pessoas não levantavam a mão quando perguntavam: estudou a lição durante toda a semana? Né? Aqui recomenda o estudo, a leitura, a sua comunhão diária. É uma ferramenta tão boa e tão maravilhosa que nos dá para poder estudar a palavra de Deus. Os discípulos são aprendizes. Você já observou um aprendiz? Os alunos observam o mestre, seguem os seus movimentos e o imitam de todas as maneiras. Quem não teve um professor aí na faculdade ou um outro lugar que você teve uma afeição e fala: nossa, eu queria ser como aquele cara. E o título da lição diz isso mesmo: seguindo os mestres dos mestres. Nós nos espelhando e querendo ser como Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês. Um resumo muito breve, muito pequeno, mas que alcance o coração nosso na necessidade de estudar, recapitular e ensinar toda a palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Santíssimo Deus, Rei eterno, queremos te agradecer, Senhor, por mais uma escola sabatina. Te agradecer, Senhor, que em meio de tantos acontecimentos e tribulações, o Senhor dispõe esse templo onde podemos orar, cantar e louvar e engrandecer o seu santo e belo nome. Queremos te agradecer por tudo, Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e como lemos no Salmo 32, que possamos ter uma comunhão íntima e sincera com o Senhor. Que tudo aquilo que venha a nos envergonhar e venha desonrar também a Ti, nós possamos falar de forma audível, pedindo perdão pelos nossos pecados. E também, Senhor, que possamos entender a necessidade de ter uma confiança em o Senhor, de poder clamar e entregar todas as nossas dificuldades em Tuas mãos. Que tenhamos força para poder trabalhar e vencer e seguir nossa vida rumo a Canaã celestial. Mas tudo isso com seus princípios, com seus ensinamentos. Obrigado, Deus, por tudo, por ter feito por nós. Obrigado pela santa casa que o Senhor tem nos dado, pela nossa família, pelos cuidados. Perdoe pelos nossos pecados, eu te peço, Deus, no nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos ao Ronaldo pelo resumo da lição. E nesse momento nós estamos dando início ao nosso segundo momento da nossa adoração ao culto divino. E para isso eu convido a todos para que se coloquem em pé, para juntos cantarmos o hino 295 do nosso cenário. Tudo entregarei.
Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre a ti eu seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, quero dedicar-me a ti. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, que prazer, ó meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Amém? Bom dia a todos, um feliz sábado. Que todos sejam bem-vindos à casa de Deus. Esse momento é o momento da oração intercessória, é o momento que eu convido a todos para derramarem seus corações aos pés de Cristo. Nós vamos permanecer em pé por questão de higiene, ok? Então oremos. Querido e bondoso Pai, gratidão a Ti, Senhor, pela vida. Gratidão a Ti, pois o Senhor cuidou de nós essa semana, Senhor. Estamos aqui com o coração agradecido pela vida, pela nossa família, pela saúde, pelo nosso lar, pelo trabalho. E clamamos, ó Pai, para que o Senhor cuide daqueles que talvez tenham necessidade de algo ao qual não sei nesse momento, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Talvez um coração que esteja aflito, triste, preocupado, talvez por algum motivo de saúde, que o Senhor possa restaurar todas as coisas da nossa vida, Pai. Se há alguma ansiedade, que o Senhor possa nos tocar, nós possamos sentir a Sua santa presença e entender que o Senhor está no comando de todas as coisas. Que o Senhor nos ajude a cada dia, Pai, a estudar a Sua palavra. Que o Senhor nos ajude a estar em comunhão contigo a cada instante. Que o Senhor ajude a cuidar da nossa mente, do nosso corpo, para que também as doenças não venham nos afetar, Senhor. Mas se elas vierem, que nós possamos estar preparados. Que o Senhor cuide de cada um deste momento, Pai, que vê a Tua casa de oração. Talvez os seus filhos que não conseguiram chegar até aqui, o Senhor também permaneça cuidando. Eu clamo pelo pastor Eliéder, pela sua família, que tem se dedicado a nós, Pai, que tem feito um trabalho extraordinário aqui nessa igreja. Peço também pela liderança, por cada membro, e pelo pastor Keidson, que nessa manhã repartirá o pão da vida. Que mais uma vez ele seja usado por Ti, Pai. Que os nossos corações sejam tocados por Ti, e que nossas vidas sejam transformadas para a Sua honra e Sua glória. É o que Te pedimos e agradecemos, e também peço pelos dízimos e as ofertas, para que sejam os recursos bem usados para alcance da mensagem em todo o mundo. Obrigado por tudo, Pai. É o que Te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Neste momento, teremos a oportunidade de devolver os nossos dízimos e ofertas. As salvas estão à frente.
nós possamos vir pelas laterais e retornar pelo meio da igreja. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira em que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Como ponte sobre as águas.
Volte sobre as águas como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira em que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar, pois aqui a minha vida usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Obrigado, Gi. Deus seja louvado. Bem, eu quero dar um anúncio rápido. Hoje teremos J às 17 horas. E, Mateus, por favor, só coloca o aviso ali da semana que vem. O pastor tinha divulgado que na próxima semana nós teríamos aqui o pastor Gilson na parte da tarde e os Arautos do Rei. Só que, para a honra e glória de Deus, os Arautos do Rei estará também na parte da manhã. Amém? Então a versão ali é 7.5, né? Chibiu 975, mas é uma bênção. Então todos estão convidados a estarem aqui. Primeiro culto às 8h30 e o segundo culto às 10h30, ok? Agora eu quero convidar, não percam, venham todos. Quero convidar aqui o amigo, pastor Keidson, departamental de publicações da Associação Paulistana, meu líder, uma pessoa muito amada. Seja bem-vindo entre nós. Que Deus te use mais uma vez. Amém. Eu quero desejar a todos um feliz sábado, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. É um prazer, eu vou dizer, Cristiano, que como eu disse de manhã, é um sonho estar aqui nessa igreja, tá? Eu fui pastor por 3 anos aqui no distrito do Jardim São Bernardo, e todo mundo de lá falava daqui, e eu falei, mas eu preciso conhecer essa igreja. Um dia eu vim aqui, passei aqui na porta, um dia de semana, né? Eu falei, preciso ver essa igreja, porque todo mundo de lá falava daqui. Eu falei, não, preciso ir lá. E é um prazer agora estar aqui, num sábado, num dia de culto, tá? Meu nome é Keidson, eu não tenho culpa de ter esse nome, tá? Foi meu pai que inventou, mas eu digo que eu sou muito feliz com esse nome, viu? Porque poderia ser pior. Eu tenho um irmão que é 14 anos mais novo que eu. Então eu vi a gestação da minha mãe. Quando eu tinha 14 anos, minha mãe estava grávida do meu irmão mais novo. E um dia eu cheguei para meu pai e falei, pai, quando meu irmão nascer, como ele vai se chamar? Meu pai falou, Heibliton. Eu falei, isso é nome? Então eu vi que poderia ser pior. E quando meu irmão nasceu, foi uma luta ali na família, porque conseguimos convencer o meu pai de que não deveria ser aquele nome. E aí ele colocou o nome do meu irmão de Keilon. Ficou melhor, né, irmão? Então lá em casa nós somos em 4, era minha irmã mais velha, Kate, eu, Keidson, minha irmã mais nova, Keidiane e o Keilon. E se tivesse mais um, certamente, se pudéssemos apostar, poderia apostar ali que o próximo seria com K e I, certamente. Mas, queridos, um prazer estar aqui com vocês. Deus seja louvado, porque, olha, a igreja cheia, o segundo culto e o primeiro culto estava mais ou menos como está agora. Deus seja louvado pela presença de cada um de vocês, tá? Eu quero convidá-los a abrir nossas Bíblias, mas antes de abrirmos nossas Bíblias, ao final vou pedir o Cristiano para me ajudar a distribuir aí uma pesquisa, e eu preciso levar. Normalmente eu peço para os irmãos preencherem no começo, mas eu vou fazer um teste aqui, vou pedir para preencherem no final. Então, quando terminarmos aqui a mensagem bíblica,
No final, vou pedir que os irmãos ali mais 2 minutinhos, nós vamos distribuir e preencham ali bem rapidamente. Estou feliz aqui de ver no primeiro culto, eu vi aqui 2 pessoas que eram membros ali do distrito que eu cuidava. Tá? Eu fui pastor 3 anos aqui, no distrito de Jardim São Bernardo, e foram anos, olha, os mais felizes que eu já tive no ministério e na vida. Tá? Eu fui muito feliz quando eu fui pastor de igreja aqui nesse distrito. Pelo menos 2 igrejas falavam muito daqui, que era a igreja do Jardim São Bernardo e a igreja do Jardim Heimberg. Falavam muito daqui, os membros de lá, principalmente os anciões, né, eles já haviam sido membros daqui. Mas enfim, eu quero convidá-los a abrir nossas Bíblias, e antes de eu falar aonde nós abriremos nossas Bíblias, eu quero fazer uma pergunta, porque se eu falar o livro da Bíblia, vocês já vão saber mais ou menos o direcionamento. Então antes eu quero fazer uma pergunta. Tá ok, o culto está sendo transmitido, né? Ou só gravado? Só gravado. Posso andar aqui à vontade? Tá ok, porque eu gosto de pregar, conversar e me movendo. E se estiver sendo transmitido, eu teria que ficar na frente da câmera, né? Mas queridos, uma pergunta: por que, quem estava no primeiro culto, guarda aí, já tem a resposta, só para os que estão assistindo aqui esse culto, por que nós somos adventistas do 7º dia? Você já parou para pensar, para refletir na resposta para essa pergunta? Por que nós somos adventistas do 7º dia? Por que eu sou um pastor da igreja adventista e não sou pastor de qualquer outra denominação religiosa? Por que você se batizou nessa igreja e não se batizou em nenhuma outra igreja? Você já parou para refletir, para pensar sobre essa pergunta? E eu gostaria de saber a opinião dos irmãos. Por que nós somos adventistas? De um por um, tá? Podem. Tivemos aqui pelo menos umas 5 opiniões. Por quê? Pense aí um pouquinho. Por que nós somos adventistas do 7º dia? Apocalipse 12, 14. Parabéns. Por que, irmã? Tá ok. Por causa do sábado, ok. O texto que o irmão falou ali, mencionou, Apocalipse 12, 14, diz assim: aqui está a perseverança dos santos. Não, aqui é 14, 12. E foi pelejar o dragão contra o restante da sua descendência. Esse mesmo, irmão? E foi pelejar o dragão contra o restante da sua descendência. Os guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Fala, irmão. Nenhuma delas começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ok. Nenhuma religião do mundo tem o princípio um Deus que é criador de todas as coisas. A outra coisa é que, como Ele é o criador, Ele estabeleceu um tempo dentro do tempo. Legal. Ok. Por que mais, irmãos? Mais alguma opinião? Mais alguém?
Deixa eu só fazer um parêntese aqui, eu queria cumprimentar algumas pessoas, uma delas era o Cristiano. Cadê o Cristiano? Ah, tá ok. O Cristiano, nós trabalhamos juntos ali no departamento de publicações, ele é um comportor de êxito. Temos aqui também a Paola. Paola é uma jovem muito promissora, alegre, feliz. Deus te abençoe poderosamente, viu, Paola? Eu estou vendo ali uma jovem muito querida, que trabalhávamos juntos ali na associação, tá? Tem tempo que eu não a vejo ali, tá? Depois conversando, mas Deus te abençoe, prazer revê-la, tá? Com a máscara, às vezes fica difícil reconhecer algumas pessoas, tá? Mas que Deus... Pode ficar dessa coluna até essa coluna, porque eles estão transmitindo, tá? Tá ok. De qual coluna a qual? Tá, dessa até essa aqui. Tá ok. Irmãos, eu tenho muita dificuldade com as câmeras. E o irmão veio aqui e falou, nós vamos gravar. Eu falei, irmão, eu até queria que gravasse, mas não precisava me contar. Porque quando eu vou gravar alguma coisa, aí você fica assim, não posso errar, que vai gravar, não posso errar. E a dificuldade de gravar, porque eu gosto de falar me movendo, me movimentando. E aí agora a câmera dá uma limitada. Mas, queridos, voltando ao assunto, a pergunta que eu havia feito, eu tenho que ficar aqui, eu já ia andando, tenho que ficar aqui. A pergunta que eu tinha feito era, por que nós somos adventistas do sétimo dia? E tivemos aqui várias respostas. A maioria, quando eu faço essa pergunta, as pessoas ficam surpresas, porque são poucas as pessoas que param para refletir nessa pergunta: por que você é um adventista do sétimo dia? Nós precisamos conhecer e saber qual é a razão da nossa fé. A maioria das pessoas respondem da seguinte forma: porque nós temos a verdade, ou por causa da volta de Jesus, ou por causa da lei de Deus. Normalmente essas são as respostas. E eu digo o seguinte: quando as pessoas dizem, sou adventista por causa do sábado, mas há outras denominações religiosas que guardam o sábado. Alguns dizem, é por causa da verdade. Ok. Mas há outras denominações religiosas que julgam ter a verdade. Na análise deles, na interpretação deles, eles têm a verdade. Uns dizem, olha, por causa da volta de Jesus. Mas há outros grupos religiosos, outras denominações religiosas, que também acreditam na volta de Jesus. Então a mensagem bíblica para nós hoje é: por que nós somos adventistas do sétimo dia? A mensagem toda vai ser para responder essa pergunta, e é muito importante nós sabermos, conhecermos e sabermos dar qual é a razão da nossa fé. Eu quero convidá-los agora a abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14, a partir do verso 6, Apocalipse capítulo 14, a partir do verso 6, diz assim: antes de lermos, assim como você está, eu quero convidá-los a fechar os seus olhos para falarmos com o nosso Deus. Nosso poderoso e eterno Deus, louvado e exaltado seja o teu nome, pela liberdade, pelo prazer, pela honra que nós temos de podermos abrir a sua palavra. Quero suplicar, meu Deus, que o Senhor fale aos nossos corações. Essa mensagem foi preparada sob oração, sobre súplica da tua direção, e eu quero suplicar, ó Pai, que a tua igreja, que o teu povo, que cada um de nós sejamos alimentados pela sua palavra. Meu Deus, quando lemos o texto, esse texto ele toma um significado especial, ele é enfatizado pelo poder do Deus Espírito Santo, falando e traduzindo a nós de acordo com a necessidade que cada um de nós aqui temos.
Por favor, Senhor, fale a cada um de nós essa manhã, em nome de Jesus, amém. Amém. O texto diz assim, Apocalipse capítulo 14, a partir do verso 6, diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Seguiu-se a esse outro anjo, segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a verso 9, seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: temei a Deus. Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Queridos, a mensagem dos três anjos, as três mensagens angélicas, ela é uma mensagem muito clara, dada para nós num momento específico. Não é a primeira vez que Deus envia uma mensagem de juízo. Nós temos várias mensagens de juízo no decorrer dos séculos. A Bíblia descreve várias delas, como por exemplo, primeira mensagem de juízo, qual foi? Primeira mensagem de juízo, o dilúvio, com Noé, com os antediluvianos. Primeira mensagem de juízo, Deus falando: eu vou destruir. Nós encontramos também em Gênesis capítulo 15, outra mensagem de juízo para os amorreus. Nós encontramos a mensagem de juízos para os ninivitas. Lembra da história de Jonas? Outra mensagem de juízo. Nós encontramos também uma mensagem de juízo com Jeremias aos judeus. Nós encontramos também uma mensagem de juízo, uma mensagem de advertência de Esdras, falando para o povo retornar do cativeiro babilônico. Nós encontramos na Bíblia várias mensagens de juízo, e quando você analisa cada uma delas, você encontra algo muito singular, algo comum a todas elas. O que é? Sempre quando Deus envia, vai enviar um juízo, o que Ele envia antes? O que Ele envia antes? Aqui eu posso ficar, né? Aqui dá. O que Deus envia antes? Um mensageiro. Pode ser um profeta, pode ser um anjo, mas Deus sempre envia um mensageiro. Você não encontra na Bíblia Deus enviando juízo sem enviar uma advertência. Toda vez que Deus envia juízo, Ele envia uma advertência. Queridos, por isso que eu li aqui para vocês, nós lemos nas nossas Bíblias, as três mensagens angélicas. Porque quando você analisa o texto bíblico, quando você lê toda a Bíblia de capa a capa, pode ler e reler várias vezes, você não vai encontrar outra mensagem de juízo, outra mensagem de advertência depois dessa. Essa que nós lemos aqui é a última mensagem de advertência de Deus para esse mundo, não há outra. E agora eu respondo mais claramente o porquê nós somos adventistas do sétimo dia. É porque Deus tem uma última mensagem de advertência para esse mundo.
E Deus levantaria um povo como seu mensageiro para alertar o mundo do perigo, do juízo que nós estamos vivendo. É uma mensagem de juízo. Eu não sei quantos, sem ser essa semana que está encerrando agora, hoje, semana passada, a outra, ouviram de um pastor evangélico que a Bíblia precisava ser atualizada. Quem se lembra? Quem viu? Aí muitos acompanharam. Ele dizendo que a Bíblia precisava ser atualizada. Na visão dele, na opinião dele, por quê? Porque o evangelho que ele prega é parcial. Jesus te ama, só que a última mensagem de advertência que nós temos aqui é uma mensagem sobre o juízo de Deus. Temei a Deus, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus, dai-lhe glória, pois é chegado o quê? A hora do seu juízo. É uma mensagem de advertência. Quando você vai para a terceira mensagem angélica, você percebe claramente que é uma mensagem de ameaça. Deus está falando: olha, se não retornarem dos seus caminhos, se não se arrependerem, eu vou destruir. Não é uma mensagem de: olha, pode viver do jeito que você quiser, que eu te amo mesmo assim. Não é essa a mensagem. É uma mensagem de juízo, uma dura mensagem. E Deus levantou um povo para pregar a última mensagem de advertência que Ele tem para esse mundo. É chegado a hora do seu juízo. Eu quero ler aqui para vocês. Vocês podem acompanhar, ou podem anotar, mas eu já vou ler. 2 Crônicas, capítulo 36, versos 15 e 16. Queridos, na minha opinião, esses dois versos são os versos mais tristes da Bíblia. Na minha opinião. Quantas vezes já li esse texto e me emocionei e chorei, porque olha, é um texto duro. 2 Crônicas, capítulo 36, versos 15 e 16. Você pode tomar nota também, ler na sua casa, ler o contexto ali. Isso é muito importante. Eu lembro da professora Tânia, quando eu fazia parte dos primários. Quem aqui é professor dos primários? Está aqui agora? Juvenil, opa, está aí. Irmã, eu lembro até hoje da minha professora dos primários, Tânia. Ela entregava para a gente, grampeava 13 folhas e reservou os bancos aqui da frente. Eu tinha 10, 11 anos. Sentávamos aqui assim, e ela falava: quem terminar o trimestre com mais sermões anotados, a tia vai dar um presente. Era uma lembrancinha. Eu não me lembro da lembrança, eu não me lembro também dos sermões anotados, mas aquilo de alguma forma mexia comigo. Estava eu, meus coleguinhas, todos aqui sentados, aqui uma pranchetinha, e anotávamos os 13 sermões. Porque tinha o prêmio e tinha concorrência também, né? Porque se um anotasse mais que o outro, então eu não queria perder, todos ganhávamos a lembrancinha da professora. Hoje seria bom se nós anotávamos também as passagens, chegássemos em casa e relêssemos o que foi falado e pregado. Eu lembro também de uma série do Apocalipse que foi feito, e quem fez a série era um ancião da igreja, Lorival o nome dele, na igreja de Capelinha 2 em Salvador. Eu nasci em Goiânia, moro aqui, mas passei uns 5 anos da minha infância em Salvador. E ele falou: quem não faltar na série As Revelações do Apocalipse vai ganhar uma coleção do Espírito de Profecia. Vai ganhar uma coleção Conflito dos Séculos, que são 5 livros.
E olha, e todos os domingos à noite eu estava ali. E eu, o Edson, o Ivan, que eram o Newton, tínhamos a mesma idade. E um torcendo para o outro faltar, para poder. Até que um dia, minha irmã cantava, como que é seu nome? Como? Giovana, minha irmã cantava também, Giovana, bonita assim, igual você canta. E minha irmã foi atingindo ali a adolescência e o pessoal começava a convidar ela, e meu pai, como um bom goiano, uma preocupação com a filha, ele falou: você não pode deixar sua irmã andando sozinha, então você vai acompanhar ela quando ela for convidada. Eu falei: pai, mas tem o Apocalipse domingo à noite. Não, você vai. E aí, enfim, eu perdi ali o prêmio, mas seria muito importante se nós anotássemos. Fecho parênteses, irmãos. 2 Crônicas, capítulo 36, verso 15 e 16, na minha opinião, os versos mais tristes da Bíblia. Olha o que diz: o Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, começando desde cedo, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus, mofavam, caçoavam, a ideia é caçoar, caçoavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. Você já pensou chegar num ponto que não há mais solução, não há mais remédio? Deus enviou mensageiros. Quem escreveu isso aqui foi Esdras. Ele está escrevendo, contando a situação do povo judeu antes do cativeiro. Ele está dizendo: olha, Deus não queria mandar o povo para o cativeiro. Deus enviou mensageiros, Deus enviou profetas. Deus queria convencer o povo para que eles voltassem dos maus caminhos. Mas o povo zombava dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus, até que não houve remédio algum. Chegou um ponto que não houve mais remédio. Queridos, Deus tem uma última mensagem para esse planeta, para esse mundo. E quando nós analisamos a história, vemos o contexto que vivemos, a situação que passamos esse ano, vai chegar um momento, e eu não sou imediatista, não sabemos quanto tempo, mas vai chegar um momento em que não vai haver mais remédio para esse mundo. Mas antes de Deus enviar o juízo, quem que Ele levanta? Quem que Ele envia? Quem que Ele envia? O mensageiro. Queridos, a nossa identidade como adventistas, a nossa identidade, ela é missional. Por que nós somos adventistas? Porque Deus tem uma última mensagem, e você não vai encontrar em nenhuma outra parte do mundo alguém pregando sobre a última mensagem de advertência de Deus. Deus levantou esse povo para que proclamasse e pregasse essa mensagem de advertência sobre o último juízo de Deus sobre esse planeta, sobre esse mundo. Agora, qual que é, quando nós vemos aqui, vi outro anjo voando pelo meio do céu. Quem é esse anjo? Quem é esse anjo aqui? Quem que representa esse anjo? Já pararam para pensar? Quem que é esse anjo? A palavra grega para anjo é angelos, que significa mensageiro. Isso aí. Anjo significa, anjo é igual a mensageiro, em grego. E é comum você encontrar na Bíblia várias pessoas que, por exemplo, quando a Bíblia fala de João Batista, ela usa essa palavra, angelos. João Batista foi o mensageiro de Deus. É comum você encontrar em vários locais da Bíblia, em várias situações, em vários contextos, Deus enviando alguém e chamando esse alguém de anjo.
Esse anjo aqui, quem que representa? Representa eu e você. Nos representa. Somos os mensageiros de Deus. Na última mensagem de advertência que Deus tem para esse mundo, Ele levantaria um mensageiro. E esse mensageiro somos nós. Claro, não há várias, o evangelismo, e daqui a pouco eu vou entrar na área, no ponto que eu quero chegar, que é a literatura. A literatura, ela também cumpre o papel desse anjo, de proclamar, de anunciar, de advertir o mundo do último juízo que virá. Então esse anjo, ele nos representa, quer dizer, nós representamos esse anjo, o anjo voando pelo meio do céu que leva a advertência. Pregar aos que se assentam sobre a terra. Toda vez que a Bíblia fala aos que assentam sobre a terra, é para aqueles que têm, os sonhos deles estão aqui, os planos estão aqui, os propósitos, os objetivos, todos estão aqui. A Bíblia fala aos que assentam sobre a terra para designar pecadores. Aqueles que não pensam no céu, não faz planos para o céu, não tem uma vida espiritual ativa. Quando fala aos que se assentam sobre a terra, são para as pessoas que se conformam com esse mundo. A cada nação, e tribo, e língua, e povo, pregar a todo mundo. E depois vem no final do verso 7, no início do verso 7, dizendo em grande voz. O que quer dizer em grande voz? Vamos colocar aqui a seguinte situação. Eu tenho 3 filhos. Tenho o Pedro, o João e o Paulo. E eu sou muito preocupado, então todas as situações que poderia acontecer, algum acidente, alguma coisa com eles, eu me antecipava. E um dia eu vi Ana Paula, minha esposa, ela colocou a panela no fogão e quando eu vi o cabo da panela para fora do fogão, e eu vi o meu menorzinho aprendendo a andar, que dando os passinhos, eu ergui a mãozinha, o que eu pensei? E se ele, tinha chegado nem perto do fogão, não tinha chegado, mas eu já falei, e se ele chegar perto do fogão, e puxar o cabo da panela, e vir um negócio quente em cima dele? Então quando eu vi assim, eu já peguei o cabo da panela e já virei para dentro do fogão, que aí ele não consegue. E agora imagine a seguinte situação, você tem um filho, vamos ser bem dramático aqui para ficar bem gravado mesmo. Você tem um filho, ou um neto, quem sabe, para quem eu estou vendo aqui de cabelo branco, e você está lá com o óleo esquentando na frigideira, o cabo para fora do fogão, e o seu filhinho ou seu netinho caminha em direção ao fogão, com a mão levantada, e você vê que ele vai bater a mão na alça da panela e vai derrubar coisa quente sobre ele. Como que você adverte ele para sair dali? Como você faz? Filhinho querido, dá licença, porque senão a panela vai entornar óleo quente em cima de você. É assim que você faz? Mas você não ama seu filho? Você não fala com cuidadinho com ele? Ô filhinho, não é assim? Como que nós fazemos? Imagine a situação, você pula e dá um grito, e se precisar empurra ele para lá e tal, e tira daquela situação, dizendo em grande voz, a ordem que nós temos, a orientação de Deus para que o povo dele seja um proclamador do evangelho, qual é? É em grande voz, não é timidamente, não é sem vontade, é em grande voz. Nós somos esses mensageiros de Deus.
Nós não fomos chamados por Deus, olha, agora você pode desfrutar das verdades de Deus, agora você, olha, você é um escolhido, você agora anda no caminho correto. Não é esse o propósito apenas. O propósito de Deus é que você seja um mensageiro. É que você seja um mensageiro. Pregar sobre o temor de Deus, porque é chegada a hora do seu juízo. Ellen White diz, Mensagens Escolhidas, volume 2, capítulo 12, pela pena e pela palavra devemos fazer soar a proclamação, mostrando-lhes a ordem e a aplicação das profecias que nos trazem a mensagem do terceiro anjo. Não pode haver terceira mensagem sem a primeira e sem a segunda. Nós somos os proclamadores dessas mensagens. Queridos, o que mais é um mensageiro de Deus? E agora eu já quero ir para uma parte específica. Nós, como adventistas, nós cremos, entendemos e aceitamos que os livros cumprem a mensagem do terceiro anjo como mensageiro silencioso. Os livros, a literatura que é deixada em cada lar, em cada casa. Queridos, se você perguntar para mim, pastor, olha, existem modos, formas de pregar o evangelho que são mais efetivos. Por exemplo, você tem aqui um evangelismo, uma semana de evangelismo, quantas pessoas já tomam suas decisões de imediato? Talvez, olha, a TV Novo Tempo, quantas pessoas eu já vi tomaram as suas decisões por causa da TV? E os livros, pastor? Quantos livros, irmãos? Quando eu era colportor e estudante, quantos livros eu já vendi? Inúmeros. Quantos eu vi se converterem? Não temos respostas, mas de uma coisa eu sei: se Deus falou, é por meio do livro. Eu preciso crer. Eu li semana passada e terminei não terminei, faltam 10 páginas. Mas vou terminar hoje, que o plano é terminar hoje. Muito interessante. Eu trouxe esse livro, combinei com o pastor Eliéder, que eu quero dar desse livro um para cada um dos anciões. O título do livro é A Última Voz. Quando a nossa TV, não for proibida, impedida de pregar o evangelho que nós pregamos, o que vai ficar? Serão os livros nos lares das pessoas que já estão lá. São sementes, são mensageiros silenciosos de Deus. Quando nós não pudermos mais nos reunir, e esse ano nós vimos o poder do Estado. Quando falou não é para abrir mais nada, o que abriu? Mais nada abriu. Quando falou não é para abrir a igreja, não é para reunir em grupo, ninguém se reuniu. O poder do Estado. Quando formos impedidos de pregar o evangelho, esses livros, essas sementes, que são distribuídas desde 1848, pelos colportores, serão essas sementes que falarão, que pregarão. As pessoas vão ler, elas não vão crer. Nós já sabemos disso, elas não vão crer. Vou colocar aqui a seguinte situação, mesmo exemplo que eu fiz no sermão da manhã. Como que é seu nome? Como? Iraide. Quase o nome da minha mãe. O nome da minha mãe é Irades. O seu é Iraide. Iraide, faz de conta que eu estou aqui pregando, e aí Iraide, eu moro no Ipiranga, irmã Iraide. E aí você fala, pastor, quando você estiver voltando para casa,
vai sofrer um acidente e vai morrer. O que eu vou pensar da irmã? Nossa, a irmã está, sei lá, está doida. Desculpa, irmã, mas só colocando nessa situação. Eu preciso voltar para casa, de alguma forma eu vou voltar para casa. Posso até ficar mais preocupado, mas eu vou voltar para casa. Não acredito nela. Acho um absurdo, acho até que ela está doida. Mas não acredito. E eu estou voltando para casa. E no caminho de casa, alguém me fecha e eu capoto o carro. Não morro, mas capoto o carro. De quem que eu me lembro? De quem que eu me lembro? A irmã me falou. A irmã me falou. O que ela falou era verdade. Irmãos, esse é o papel do livro. O que Ellen White diz? Muitas pessoas lerão esses livros. Elas não vão acreditar. Mas quando os acontecimentos narrados nos livros começarem a acontecer, o que as pessoas vão dizer? Eu já li isso em algum lugar, alguém me falou sobre isso aqui que está acontecendo. Esse é o poder do livro. Eu não entendo por quê, porque no meu entender, na minha opinião, a pessoa tinha que ler e se converter. Mas Ellen White fala, muitos vão ler e não tomarão as suas decisões, até que as coisas comecem a acontecer, e elas vão se lembrar, e esses livros, e milhares de pessoas, atribuirão as suas decisões aos livros que leram. Nós não sabemos o poder de um livro, de uma semente silenciosa plantada no lar das pessoas. Eu lembro quando eu estava comportando, na cidade de Cacilândia, no interior do Mato Grosso do Sul, divisa com Goiás e com São Paulo. Uma cidadezinha ali de 25 mil, 30 mil habitantes. Era final da tarde, e eu visitava ali meus clientes. Eu trabalhava com indicações, um cliente indicava o outro. Então eu vendia para um, esse que comprou indicava o outro amigo dele, o outro amigo que comprou indicava o outro, e assim eu ia, fazia uma rede na cidade inteira. E eu estava lá em Cacilândia, e alguém me indicou o delegado da cidade, Dr. Mansur. Nunca me esqueci desse senhor, pelo tempo e pela idade que ele tinha. Hoje já está bem entrado em anos, ou já pode até ter falecido, que ele já estava idoso, já tinha mais de 60 anos. Mas era o delegado da cidade, e me indicaram o nome dele. Eu fui lá algumas vezes, não consegui falar com ele, até que um dia eu fui por volta das 18 e pouco, e consegui falar com ele. E um comportor, quando ele entra, cadê a Paola? A Paola está aí, e o Cristo também assim. Quando nós entramos em algum estabelecimento, em alguma casa, em alguma empresa, para falar com o proprietário, com alguém, a gente já faz assim, um 360 graus, faz um pente fino assim, ó, buscando alguma informação, nós chamamos de ponto de contato, para ganharmos o coração da pessoa. Eu fiz um 360 graus assim na sala dele, e quando eu entrei na delegacia, a sala do delegado é a mais escondida, ninguém sabe direito onde é a sala do delegado. Então, quando entrei no corredor e tal, quando eu entrei na sala dele, que a porta se fechou, ele sentou atrás na mesa dele, eu dei um 360 graus, atrás da porta dele, tinha um quadro dos 10 mandamentos. Eu não sei quantos conhecem esse quadro, tem escrito assim, a Santa Lei de Deus. Quem já viu? Parabéns, eu fui criado com esse quadro. Esse quadro foi muito famoso, conhecido na década de 80. E eu tinha esse quadro em casa, a Santa Lei de Deus, e era um quadro exatamente igual. Eu, na hora, pensei, ele é adventista. E eu falei, doutor Mansur, o senhor é adventista? Ele falou, não. Eu falei, mas esse quadro é adventista. Ele falou, não, mas eu não sou adventista. E ele me contou como ele conseguiu o quadro. Quando ele era estudante de direito, na juventude dele,
em Ribeirão Preto, ele viu esse quadro vendendo numa praça e comprou o quadro, e achou interessante, porque ele estudava leis, a santa lei de Deus, ele achou interessante e comprou. Ele falou: esse quadro me acompanha a vida toda. E eu achei interessante, eu falei: mas esse quadro é um quadro tipicamente adventista. E continuei ali, comecei ali a apresentação que eu queria fazer para ele. A gente explica, né, sobre as doenças que mais matam, como que pode prevenir, ter uma saúde boa e tal. E ele me interrompeu, porque eu que assim, continuei a apresentação, porque eu queria mesmo era vender o livro. Seguindo a apresentação, ele me interrompeu e falou: eu tenho um livro que eu quero te indicar. Aí eu falei: qual? Ele falou: eu não me lembro o autor, quem escreveu, mas o título é, esse livro foi muito bom para mim, dizia ele. Ele falou: O Desejado de Todas as Nações. Aí eu falei: não, ele... Fui achando estranho, né? Porque o quadro eu já achei estranho, agora esse livro... Eu falei: tá, mas o senhor não é adventista? Ele falou: não, não sou adventista. Enfim, ele me falou e tal, eu continuei a apresentação. Eu queria vender o livro. Continuei a apresentação. Quando eu estava quase no final, ele me interrompeu de novo. Ele falou: olha, eu quero te indicar um outro livro. Você é jovem e me ajudou muito na minha juventude, eu quero te indicar um outro livro. Eu falei: qual? Ele falou: eu não me lembro quem escreveu, mas parece que foi a mesma pessoa que escreveu o primeiro. Eu falei: quem foi? Ele falou, eu falei: que livro é? Ele falou: O Grande Conflito. Eu falei: mas esse também é um livro adventista. O senhor não é? Ele falou: eu não sou adventista. Eu terminei ali a apresentação, ele falou: olha, você disse que não é da cidade, você está ficando aonde? Eu falei: eu estou dormindo numa salinha no fundo da igreja. Era já por volta das 19 horas, ele falou: vai para a igreja então, vai para lá, toma banho, e vai na minha casa, porque eu vou decidir junto com a minha esposa. Era o delegado da cidade, era mencionado ali como uma das autoridades ali da cidade. Eu fui, tomei banho, ele falou que ia preparar um lanche para mim, lanche Coportor, olha que alegria. Eu peguei e fui para a casa dele, tomei banho e fui para a casa dele. Quando eu fui para a casa dele, na mesinha de centro, ele me recebeu na mesinha de centro. Irmãos, tinha uma pilha de livros, mais ou menos desse tamanho, uns 2 palmos assim de livros. Tinha o livro Lar Sem Sombras, tinha o Nutrição e Vigor, tinha livros da década de 40, de 50, livros que eu nunca vi. E eu perguntei: tá, da onde que vem esses livros? Ele falou: vou te contar de onde vêm os livros. Ele falou: meu avô era fazendeiro, tinha uma fazenda em Ribeirão Preto, e passou alguém lá vendendo esses livros, na fazenda dele, e ele comprou. E meu avô morreu, ele era o filho único, não, o pai dele era o filho único, tudo que o pai tinha, que o avô dele tinha, ficou para o pai dele. E aí o pai dele morreu, ele falou: meu pai morreu, na hora de dividir a herança com os meus irmãos, ninguém queria ficar com a biblioteca, parece que era uma família bem culta. Ele falou: ninguém queria ficar com a biblioteca, meus irmãos não queriam. Eu falei: então me dá a biblioteca do pai. E ele falou: eu trouxe todos os livros daquela época, estão todos aqui comigo. E ele falou para mim os que ele já havia lido. Eu ofereci estudos bíblicos para ele, ele não aceitou, mas ele falou: olha, eu fico impressionado com o que eu li desses livros. Não vou aceitar seu estudo, mas Deus tem o momento certo dele. Está ali a mensagem, nunca mais ouvi falar desse homem, mas a mensagem ficou gravada lá no coração dele. No momento certo, no momento oportuno, no momento que aprouver a Deus, Deus vai levantar um exército de pessoas que ficaram conhecendo a mensagem, a verdade para esse tempo, por meio da literatura que o fiel comportor deixou em cada lar, ou que a igreja distribuiu.
Queridos, nós cremos na mensageira do Senhor, e o primeiro método, a primeira maneira que Deus levantou nessa igreja para que o evangelho fosse pregado, foi por meio da literatura, foi por meio dos comportores. Ellen White, no livro Serviço Cristão, página 196, ela diz: um dos melhores meios que Deus nos apresentou foi a página impressa. Foi a página impressa. Eu quero ler aqui o último texto, bem curto. Esse texto ele não é inspirado, porque ele está é a introdução do Testemunhos para a Igreja, volume 6. Tá? Essa parte que eu vou ler não é uma parte inspirada, mas é um texto que eu gostei muito. Diz assim: à medida que a obra denominacional se desenvolvia em muitos campos, a literatura passou a ocupar lugar de sempre crescente importância. Os comportores evangelistas constituíram um exército, com o comportor individual sendo reconhecido como parte da equipe dos arautos do Evangelho em cada seção do campo mundial. Em não poucas ocasiões, esses evangelistas da literatura formaram a ponta de lança de penetração da mensagem em novas e distantes terras. Queridos, eu e você, o fiel comportor, a igreja, nós somos chamados para levarmos ao mundo a última mensagem de advertência. A última mensagem de advertência. Querido, chegou agora ali uma querida pessoa, foi membro ali quando eu fui pastor distrital ali no Santa Fé, o Manuel. E eu sei que, o irmão Manuel, que eu sei que a pessoa gosta muito do Apocalipse. A nossa identidade, nós somos chamados para sermos proclamadores da última mensagem de juízo e advertência de Deus para esse mundo. Que Deus te abençoe. Depois nós vamos cantar o último hino de número 330 e 327. Vamos cantar esse último hino. Eu vou fazer a oração final, e aí eu vou pedir, Cristiano, se você puder me ajudar. Paola, você me dá um help também? Só para distribuirmos essa pesquisa aqui, que aí na saída, quando eu for despedindo dos irmãos, aí eu vou recolher, tá bom? Eu tenho ali uma meia dúzia de caneta, quem tiver caneta também já pode deixar a postos aí para preencher, e aí na saída vamos recolhendo. 3 minutinhos é o suficiente para todos preencherem, tá bom? Vamos cantar então o hino de número 327.
perdoar pecados e a glória de Deus mostrar, e a glória de Deus mostrar, pois Jesus, nosso Rei, em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor, virá seu reino de luz fundar, um reino de paz e amor. Queridos, não podemos jamais esquecer da nossa identidade missional. Se alguém te perguntar por que você é adventista do sétimo dia, responda: porque Deus levantou um povo para proclamar a última mensagem de advertência de Deus para esse mundo. E nós temos que levar essa mensagem, nós somos esses mensageiros. Eu quero agradecer ao pastor Eliéder. Pastor, obrigado por ter aberto aí as portas, a oportunidade, tá? Vamos agendar para o ano que vem voltarmos também, tá? Uma igreja, como eu falei no começo desse culto também, uma igreja que eu sempre quis ver por dentro, nunca tinha entrado aqui e é um prazer, tá? Já foi distribuída aí essa pesquisa. Em 3 minutinhos vocês conseguem responder aí rapidamente. E eu ali, quando eu estiver cumprimentando os irmãos, cumprimentando assim à distância, tá? Só com um soquinho. Aí eu vou recolhendo, tá bom? E agora eu vou pronunciar a bênção que Deus disse que seu povo deveria ser abençoado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, amém, amém. Feliz sábado, queridos. Pastor Keidson, muito obrigado por sua participação hoje aqui conosco nos 2 cultos. Este foi um sábado especial, onde a Comportagem esteve presente, esse ministério maravilhoso, em todas as nossas igrejas, e portanto foi uma bênção. Muito obrigado por sua participação aqui conosco. Queridos, dia 21 foi anunciado, vamos ter aqui uma vigília com o pastor Gilson Grutner e o quarteto Arautos do Rei, 7.5, né? Os nossos jubilados arautos que continuam cantando muito bem. Mas eu quero trazer uma novidade. No sábado pela manhã, dia 21 pela manhã, eles estarão conosco também, cantando, pregando, a programação completa. Então, no primeiro e no segundo culto. Então, se programe, participe. Não vamos congestionar muito o último culto, vamos ter espaço no primeiro culto, então se envolvam e vai ser uma bênção. E à tarde vamos ter um momento especial. Que Deus abençoe a todos vocês, um feliz e abençoado sábado. Conforme vão respondendo aí a pesquisa, o pastor estará lá fora e eu também para despedi-los. Fiquem com Deus. Outro recadinho, o livro missionário, eu quero dizer que nós já alcançamos uma meta muito especial. Até agora já estamos com praticamente 4.500 doações. E isso então nos habilita a termos 9.000 livros. E em todo o distrito já estamos passando de 15.000 livros. Amém? Dia 28 então estaremos aqui para o nosso Impacto Esperança. Que Deus abençoe a todos. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face
eu verei lá no céu. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face eu verei lá no céu. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve